Olá, galerinha do canal Aprender com Facilidade. Eu sou o professor Luiz Carlos e a aula de hoje é sobre a correção das questões da prova paulista do primeiro ano do ensino médio de Física. Esse é o terceiro vídeo, já colocamos 2 da primeira questão e esse é da segunda questão. A habilidade é a EM13, CNT 102, Ensino Médio 13, Ciências da Natureza 102. E o objetivo dela é compreender os processos de troca de calor e equilíbrio térmico. Deixa eu pegar minha caneta aqui. Então, a questão era, o equilíbrio térmico é que 2 ou mais corpos estão em contato, 2 ou mais corpos estão em contato térmico com o ambiente comum atinge a mesma temperatura. Isso ocorre porque ocorre transferência de calor entre eles. Então, ela está dizendo que a questão é das leis da termodinâmica. Leis da termodinâmica. Então, esse é o nosso material de estudo para essa questão. Eu já grifei algumas coisas, são A, B, C, D e E, são 1, 2, 3, 4, 5 alternativas, e eu preciso descobrir quais delas estão erradas. Eu já tinha marcado aqui, mas vamos lá. Então, essa é a B. Então, a primeira, eu já selecionei, o corpo de maior temperatura fornece certa quantidade de energia ao de menor temperatura. Essa questão está certa. Coloquei aqui também uma caneca com a temperatura alta e uma caneca com a temperatura baixa. Nós nunca falamos calor e frio. Nunca falamos calor e frio, apenas calor e temperatura. Frio é uma sensação. Então, aqui na minha região, com a temperatura considerada fria, não é a mesma sensação de que uma região com a temperatura mais baixa, normalmente, lá no sul do país, ou na Europa, alguns países da Europa. Então, na Europa mesmo, tem alguns países, quando atinge a nossa temperatura, o pessoal acha que já é um estrondoso. E hoje, nessa época do ano, até está bem tranquila a temperatura. Quando chega no verão aqui, a temperatura é altíssima. Então, a sensação de frio e calor, ela é particular de cada população. O que não pode ser medido, eu não posso considerar como da parte física, do estudo da física. Então, o calor é a agitação da molécula, quanto mais agitação, maior a temperatura. E o frio é algo particular, palavra fria. Então, a questão A está correta. A questão B é totalmente o inverso da questão A. Ela fala, se essa está certa, essa não pode estar certa. O calor é sempre transferido do corpo mais frio em direção ao corpo mais quente. Então, o corpo mais frio, ele nunca abaixa a temperatura, ele sempre sobe. Então, se ela sobe a temperatura, ela está ganhando calor. Então, essa questão não pode estar certa, porque aqui tinha que ser do corpo mais quente para o corpo mais frio. A questão C, ao misturar duas substâncias, algumas substâncias, temperaturas diferentes, sem a interferência de fora, elas podem ficar com a mesma temperatura. Podem ficar, porque cada substância elas tem o seu equilíbrio. Então, o ferro, o metal tem um equilíbrio. Tanto os metais, o alumínio, a liga metálica que é chamada de aço, ou ferro, elas têm temperaturas de equilíbrio diferentes. Então, mesmo nos metais. Então, elas podem ficar. Não está dizendo que elas vão ficar. A D, o calor flui naturalmente do corpo mais quente para o corpo mais frio. Isso é correto, porque o corpo mais quente ele baixa a temperatura, o corpo mais frio sobe a temperatura. E a última, 2 corpos com temperatura diferente em contato físico alteram a temperatura até o equilíbrio térmico. 2 canecas, se eu colocar elas em contato mesmo do lado da outra, as duas vão entrar em equilíbrio e alterar a temperatura. Então, a nossa resposta
que a questão errada era a questão B, que é a única que está totalmente diferente das outras. Então, até a próxima aula. Um bom dia a todos. Tchau!